Vamos falar um pouquinho então da fundamentação teórica. Como escrever então? Nós temos um tema, ok? Nós precisamos fundamentá-lo, né? Vou falar sobre gestão, por exemplo. O que é gestão? Eu preciso trazer uma fundamentação, uma contextualização. Pensem assim, eu, Lidiane, sei o que é gestão, mas o leitor que vai ler o meu artigo, né, que vai ler a minha pesquisa, ele não sabe, ele não compreende o que é gestão. Então, para esse meu leitor, eu preciso informar o que é gestão. Ou, às vezes, existem vários conceitos, vários autores, várias linhas que compreendem gestão de diferentes formas. E eu preciso que o meu leitor saiba que eu estou falando desse tipo de gestão. Eu estou falando sobre a gestão democrática. E então, gestão democrática, eu preciso descrever o que é essa gestão democrática, senão o leitor não compreende a minha pesquisa. Ok? Então pensem assim, é um texto que vocês vão informar o leitor sobre conceitos que são relevantes, questões que são importantes para ele compreender o contexto da pesquisa de vocês. Então vocês têm um tema-chave, digamos, gestão. Dentro da gestão, o que precisa ser discutido? O que é gestão? O tipo de gestão? A importância do gestor. Então eu tenho várias categorias. Então vocês precisam, para a escrita da fundamentação teórica, pensar nessas categorias ou nesses subtítulos, cada coisa que a gente precisa discutir, ok? Feito isso, óbvio, a gente vai dividir. Alguém vai se dedicar na escrita sobre a gestão, sobre o conceito. O outro vai se dedicar à escrita do tipo de gestão. O outro vai se dedicar à função do gestor dentro de uma equipe. E cada um vai produzir o seu texto dentro dessas categorias. Feito isso, vocês vão reunir os textos, né, e fazer uma leitura crítica em cima dessas contribuições de cada um do grupo, ok? E aí, tô lendo eu, Lidiane, escrevi sobre o conceito de gestão e estou lendo lá o texto do José que fala sobre a função do gestor. E aí, na leitura que eu estou fazendo do texto do José sobre a função do gestor, eu lembro que eu li lá numa outra fonte, num outro lugar, sobre aquilo e que aquilo poderia complementar o texto do José. Como eu já fiz o estudo, eu sei do que eu estou falando, eu vou poder trazer e vou poder complementar. Pode ser que no meu texto sobre conceito de gestão eu falei sobre gestor, e então aquele parágrafo ficou meio deslocado lá porque depois o José vai falar sobre a mesma coisa. Então eu posso trazer essa informação que está no início para o texto do José, entenderam? Então vocês vão construindo isso junto. O meu texto vai ser lido por todos, vai ser corrigido. Questões que ficaram sem sentido, erros ortográficos, formatação, tudo isso, cada um vai lendo, vai passando um pente fino. Então fizemos o texto, tá ok, agora vamos fazer as correções. Lidiane, você corrige a questão ortográfica. José, você tem mais experiência na formatação, então você vai corrigir a formatação. O João vai ver se todas as citações feitas no texto estão conforme a BNT, ou então o João vai pegar e vai fazer as referências de todos os autores que nós citamos. Então veja, a gente vai dividindo e vai construindo esse trabalho em coletivo. Por fim, então, eu quero compartilhar uma experiência pessoal sobre essa escrita coletiva. Por que quero conversar isso com vocês? Porque tenho recebido muitas reclamações dos alunos falando, professora, é muito difícil sem as aulas presenciais, é muito difícil escrever à distância e tal. Então eu acho que é bem válido eu compartilhar com vocês essas minhas experiências sobre a escrita coletiva. Nós temos um livro agora para ser publicado, era para ser agora, mas por conta do Covid ficou para o segundo semestre, vai ser lançado no seminário temático do GEMAT, em que é um livro que foi produzido por pesquisadores do Brasil todo, né? E eu tive a oportunidade de
contribuir em um dos capítulos do livro, em que eu escrevi junto com a professora Neuza, que ora está aqui em Curitiba, ora está lá em São Paulo, né? A professora Danilene, que é uma colega que trabalha na UTFPR de Palotina, né? E pasmem vocês, a gente escreveu esse capítulo ano passado e a gente não teve nenhum encontro presencial para discutir as questões do capítulo, né? Até porque a professora Neuza em São Paulo, eu aqui na Fazenda, Danilene em Palotina. Então não tivemos esses encontros. Como que a gente se organizou? Pelo WhatsApp, a chamada em grupo ali, nós conversávamos por ali. E aí, como que a gente fez? Escrevemos. A professora Neuza, que era a coordenadora, ela deu as coordenadas pra gente, falou, ó, vai fazer, nós temos esse objetivo, vamos fazer assim. Passou a proposta pra gente, perguntou o que vocês acham, o que precisa complementar, né? Damos ok, é isso mesmo. Tivemos que fazer os levantamentos das fontes. Então, de toda a produção do GEMAT, o nosso objetivo era esse, investigar um tema dentro de toda a produção do GEMAT. Então, nós fizemos o levantamento das pesquisas produzidas nos últimos 10 anos. Então, artigos, eventos, o que o grupo publicou em eventos, o que o grupo fez em dissertações, em teses, todos esses documentos, essas pesquisas que foram publicadas. Fizemos esse levantamento, né, de início, e aí pegamos desse levantamento aquilo que condizia ao grupo, ao nosso tema. O que é importante, o que é pertinente para nós. Então, separamos. De artigo é isso, de tese é isso, de dissertação é isso, e de eventos é isso. Ok. Depois disso, vamos categorizar. Como é que a gente vai organizar esse texto? Então, nós optamos organizar o texto por períodos. Então, vamos falar sobre o período de 1900 a 1920, o outro de 20 a 30, 40, o outro de 40 a 70. Cada uma, então, ficou responsável por investigar esses períodos dentro dessas fontes. Então, separamos, selecionamos as fontes e cada um fez a sua análise, a sua escrita. Escrevemos o texto e depois compartilhamos umas com as outras. Então, eu tive que fazer a leitura do texto da professora Neuza e da Danilene. E elas tiveram que ler o meu texto e complementar e ajustar e dizer aqui não ficou bom, aqui não tá certo, tá. Fizemos tudo isso, passamos um pente fino. A professora Neuza, coordenadora, falou, eu irei escrever as considerações finais. Então ela leu todo o texto, escreveu as considerações finais, repassou pra gente, para ler, para analisar, para fazer complementações e para dar o ok. Tranquilo, fizemos isso, eu fiz a revisão das referências, por exemplo, a Danilene cuidou da formatação e assim nós concluímos o trabalho. Concluir esse trabalho foi para que autores de outros capítulos lessem o nosso texto e passassem então um feedback. O texto foi lido por 3 pessoas, né? Sei lá quem, a gente não sabe quem leu. 3 pessoas leram o nosso trabalho e colocaram sugestões, colocaram algumas perguntas, fizeram alguns questionamentos, questionário, passaram um crivo, o que é, como se fosse a banca de vocês no TCC. Então questionaram, perguntaram, fizeram bastante coisa, beleza, mandaram um texto pra gente, e aí foi um dia que a gente se reuniu, jogamos o texto no Drive, né, nos reunimos lá, jogamos o texto no Drive, conversando por WhatsApp no computador, a gente foi fazendo essa leitura e vendo o que cada pessoa tinha colocado lá como sugestão e avaliando se aquilo era pertinente, se não era pertinente, e já fomos dividindo as tarefas, o que nós iríamos fazer. Foi bem interessante porque aquilo que os autores sugeriram, por exemplo, lá no texto da Danilene, quem ficou responsável por corrigir e alterar fui eu. Dentro do meu texto, quem deveria corrigir e alterar o que estava sugerido ali, quem fez foi a Danilene. Então, essa troca foi muito importante porque eu tive que estudar a parte da Danilene.
Eu precisei entender e compreender a ideia da Dani Lennert justamente para corrigir e acrescentar coisas que as outras pessoas pediram para fazer. Então, isso é uma escrita, uma construção coletiva. E o livro tá para ser publicado agora. Uma outra experiência bem bacana foi a publicação desse livro aqui em 2016. Eu escrevi esse livro com uma professora de São Paulo e um professor que estava fazendo doutorado, ele é da Bahia, agora ele já é um doutor. E o que nós construímos? Um texto, um capítulo, né, 40 páginas, se eu não me engano, mais, deu aqui 60 páginas. Construímos um texto sobre as lições de coisas e os saberes elementares no curso primário. Eu, como pesquisadora aqui do Paraná, eu tinha conhecimento sobre Paraná. A outra professora tinha conhecimento sobre São Paulo, ela pesquisava São Paulo. E o outro professor tinha conhecimento sobre a Bahia. Então, qual foi a nossa ideia? Construir, então, um texto que mostrasse essas representações em diferentes estados, né? Só que ao invés, por exemplo, de construir um texto assim, Lidiane escreve Paraná, a outra professora São Paulo, o outro professor Bahia, o que nós fizemos? Nós elegemos categorias. O que dentro desse tema geral nós queremos discutir? São representações. São aquilo que circulou em revistas pedagógicas. A gente quer falar sobre conceitos, ideias, enfim. Então nós dividimos e em cada categoria nós íamos inserindo então informações a respeito de cada um dos estados. Em São Paulo aconteceu assim, no Paraná aconteceu assado, na Bahia aconteceu assado. No outro aspecto, no Paraná circularam tantas revistas que falavam sobre isso, aquilo. Em São Paulo não foi diferente, aconteceu a mesma coisa. Não, na Bahia teve um movimento muito diferente, foi assim, foi assado. Então a gente foi construindo esse texto coletivamente. E pasmem vocês, nós nunca nos encontramos presencialmente. Acho que no dia do lançamento do livro, que foi lá em Natal, que a gente foi se conhecer, porque nem conhecer pessoalmente a gente conhecia. Então vejam, a escrita coletiva é possível, mesmo à distância, mesmo, né, a gente não tendo esse contato pessoal, a escrita, ela é possível sim, tá? Basta o comprometimento de cada um do grupo para ler, para analisar, para dar sugestão, para complementar o texto do outro, ok? Precisa então que todos estejam comprometidos. Eu tô vendo em alguns grupos uma organização assim, fulano de tal faz a fundamentação teórica, a gente fica só com a pesquisa de campo. Negativo, gente, não dá para ser assim. A gente precisa estar inteirados em tudo, na fundamentação teórica, na construção e análise dos resultados coletados. Então, gente, cutuca aí, fala para todos assistirem e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, ok? Beijão!